né, da nossa ministração nessa manhã, a respeito do porquê que Deus não quer que você tenha dívidas. As pessoas desvinculam uma coisa da outra. Finanças é uma coisa, vida espiritual é outra coisa, né? Mas você vai aprender como isso está interligado diante de Deus, né? Os teus olhos se abrirão e você dirá: né? Não sabia que isso estava causando isso, né? Mas nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Então muita coisa boa, né, você tem aprendido e você vai continuar aprendendo. Amém? Glória a Deus. Todo mundo aqui? Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lembrar aos alunos que devem assinar lá a sua presença, né, ali atrás, também cumprimentar as pessoas que nos assistem pela internet, né, nossos alunos do Instituto de outras cidades, o pessoal aí de Curitiba, de todo lugar que está nos acompanhando. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Então nós queremos trazer para você a base a respeito do princípio da palavra de Deus, de não dever nada a ninguém. O primeiro texto que eu quero que você abra, Deuteronômio, capítulo 15. Deus me entregou essa mensagem, pôs isso no meu coração, né? Eu falei: Deus, se o Senhor quer que seja ministrado, então o Senhor fala lá com o pastor Silvio, que é o chefe das ministrações, né? E ontem estava conversando e o pastor Silvio falou assim: Deus quer que você ministre uma das aulas, né? Eu falei: então é de Deus, né? Então vamos lá, né? Se nós tiver que apanhar, temos que apanhar tudo junto, né? Não é justo o pastor apanhar sozinho quando Deus fala. Então vocês têm que apanhar junto com o pastor. Amém. Deuteronômio capítulo 15, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus: no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Não, já está aqui, mas que benção. Versículo 2, eu estou no 1 ainda, irmão. As dívidas deverão ser canceladas. Versículo 2. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo, não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estrangeiro o exigirás, mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão não o remitirá, exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Versículo 6. Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Glória a Deus. Deus estabeleceu uma lei, né, um mandamento em Israel. A cada 7 anos, todas as dívidas dos israelitas deveriam ser perdoadas. Ô glória! Né? Deus vem e coloca uma lei dentro do povo de Israel. Então, se um do povo de Israel emprestava dinheiro de outro israelita, a cada 7 anos, todas as dívidas tinham que ser perdoadas dos irmãos israelitas. Olha só que coisa legal. Então ele diz ali que ao final de 7 anos, né, você perdoará a dívida do seu irmão. Quando ele fala do seu irmão, ele fala daquele que é do povo de Israel. Mas do estrangeiro, daquele que não é israelita, não deve ser perdoada, deve ser aceito o pagamento da dívida. Então, nós somos israelitas, né? Então imagine que eu vou lá e pego emprestado da Lenita 10 mil reais.
quando completasse 7 anos, a Lenita eu tinha que perdoar essa minha dívida caso eu não houvesse pago ela. É isso que Deus disse. E Deus fala que se o povo de Israel fizesse isso, a bênção de Deus viria sobre eles e eles não tomariam emprestado das nações. Ou seja, a nação de Israel não estaria devendo nada para ninguém. Ela teria condições de emprestar para outras nações, se isso fosse uma prática do povo de Israel. Agora, a questão é por que é que Deus não queria que o povo tivesse dívidas? Por que Deus não queria que o povo de Israel estivesse endividado ou devendo uns para os outros? Ou qualquer dívida que fosse? Por que Deus não queria que eles devessem? É isso que Jesus Cristo ensinou sobre a terra, quando fala da lei do amor. E o apóstolo Paulo trouxe isso com muita clareza, como princípio para a igreja. A moeda do céu é o amor. Aleluia! A Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu Jesus Cristo. Jesus Cristo nos comprou da escravidão com a moeda do amor. Então no céu o teu crédito aumenta à medida que o amor que você tem pelo próximo aumenta. As bênçãos de Deus na tua vida se derramam à medida que você intensifica o amor para com o teu próximo. O que Deus estava ensinando Israel era que precisava haver perdão de dívidas. O amor deveria ser exercitado entre eles, para que a moeda do céu se materializasse sobre a nação de Israel, e eles não tomassem emprestado jamais, não ficassem devendo para nação nenhuma, na mão de nenhuma nação. Deus queria que eles comandassem a terra. Deus queria que os judeus fossem o banco central do mundo, com a moeda do amor. Por isso, entre eles, Deus ensinou aí o exercício do perdão de dívidas e do amor para com aqueles necessitados que não tinham condições de pagar as dívidas. Deus estava dizendo: eu libertei vocês da escravidão do Egito, e agora eu não quero que nenhum dos irmãos de Israel fique escravo de outro irmão, por causa das dívidas. Porque a moeda do céu é o amor. Glória a Deus. Compreendendo isso, quero que você vá comigo para Romanos, capítulo 13, versículo 6 até o 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 6 até o 10. Olha só, e anote aí no seu caderno, acompanhem comigo aqui. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Está falando das autoridades, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O apóstolo Paulo está falando aqui de recursos financeiros, de dinheiro. Primeira coisa que você precisa entender é isso. Por isso ele fala: para quem é devido pagar imposto, pague imposto. A quem tem que pagar tributo, se paga tributo. E ele diz: a ninguém devais nada. Aleluia.
O primeiro princípio espiritual que você precisa compreender nesta manhã é um princípio espiritual. Não deva nada a ninguém. E você vai entender o vínculo que isso possui com questões espirituais. É um mandamento do Senhor, é um conselho, né? A obrigatoriedade da lei de Deus foi tirada, porque nós não suportaríamos a maldição que viria caso quebrássemos essa lei. Cristo viveu e praticou essa lei, por isso levou a maldição dela. Ela ficou como um conselho, mas isso aqui é mandamento para a igreja. Amar o próximo como a ti mesmo é uma lei de Cristo, que você precisa seguir. Mas ele vem e diz, não devam nada a ninguém. Então você não pode dever nada a ninguém. Você sabia que ficar devendo é pecado? Credo, pastor! Onde é que o senhor tirou essas coisas de louco? Passei a vida inteira devendo. Pois é pecado. Nós sempre falamos, né? Passar por um momento difícil, por situações difíceis, faz parte da vida, meu irmão. Às vezes, uma situação que você não espera, né? Um problema de saúde, alguma coisa que aconteça inesperado, às vezes mexe, desestrutura um pouco a tua vida financeira. Faz parte da vida, esse não é o problema. Quando ele fala para não dever nada a ninguém, é das pessoas que vivem na prática da dívida. Outra coisa que você aprendeu nesses dias, que você pode ter uma dívida desde que seja para investimento. Você financia a sua casa, você está gerando uma dívida, mas é investimento, é um bem seu. Você compra um carro financiado, mas é um investimento, é um bem seu. E por aí afora vai. Então, investimento não é pecado. Qualquer outro tipo de dívida é pecado. Você faz dívida no cartão de crédito para comprar roupa, isso é pecado. Se você faz dívida no cartão de crédito para gastar com coisas que você não precisa. Ah, pastor, eu não tenho roupa de frio, preciso, não tenho. É uma necessidade, irmão, o que você vai fazer? Você precisa comprar. Mas aquilo que é desnecessário que traz dívida é pecado. Se você tem a prática de fazer dívidas, você está pecando. Isso não é a vontade de Deus. Amém, gente? Deus não quer que você deva. E isso já era um princípio em Israel. Deus não queria que os israelitas ficassem devendo uns para os outros. Se você deve para alguém e você não paga, você está pecando diante de Deus. Isso não é uma questão financeira apenas, administrativa, é pecado. Comprar e não pagar é pecado. Mesmo que você faça um investimento, você comprou e não paga, você está pecando. Toda dívida que não seja um investimento, que não seja um recurso para trazer um benefício para você e para a sua família, é pecado. Essa é a primeira coisa que você precisa compreender. Por isso que Deus, Ele quer que você administre as tuas finanças com sabedoria. Deus quer que você tenha organização na tua vida financeira, porque senão você vai entrar em dívida e isso é pecado diante de Deus. Pastor, a minha situação está bem complicada, eu nunca aprendi a administrar meu dinheiro, estou cheio de dívida, estou tudo enrolado com banco, cartão, com pessoas, com parentes e eu não sei o que fazer. Comece a mudar isso hoje, né? Já deveria ter começado na sexta-feira. Nas aulas lá do Instituto Bíblico, numa das aulas,
O pastor Silvio falou algo que eu gravei lá no meu coração. Quando você quer fazer o que é certo, todo o céu trabalha ao teu favor. Não importa a situação financeira que você esteja, não importa o lugar de aprisionamento financeiro que você esteja, se você tomar uma posição diante de Deus e dizer: Deus, eu quero resolver tudo isso, eu quero ser uma pessoa correta, eu não quero mais dever nada a ninguém, me ajuda. O céu inteiro começa a se movimentar em teu favor. O céu inteiro começa a se mover para providenciar recurso, para trazer quitação das tuas dívidas, para fazer pessoas trazerem recursos na sua vida, botar a tua vida em ordem. Mas precisa que você queira isso. Às vezes eu fico indignado porque eu olho e vejo pessoas que não apareceram aqui, pessoas que há 15 dias atrás vieram procurar a gente porque estavam com problemas financeiros, e aí tem um seminário de finanças, a pessoa não aparece. Por quê? Porque ela não quer resolver os seus problemas financeiros. Ela quer uma mágica. Ela quer se livrar das consequências dos erros que ela cometeu, mas não quer mudar o jeito de administrar o seu recurso. Quando a consequência chega, quando a dívida chega, quando o dinheiro acaba, as pessoas choram, se desesperam, procuram ajuda. Mas muitas delas, depois que o problema se resolve, continuam a voltar a praticar a mesma coisa, porque só se arrepende porque deu errado, só se arrepende porque não funcionou, não se arrepende porque é pecado. Mas você precisa entender que é pecado, por isso que você tem que mudar. É pecado você ficar jogando dinheiro fora com coisas que não precisa. Muita gente entra em dívida, porque eu tenho dinheiro para comprar. Exatamente, esse é o problema, porque você tem dinheiro, você desperdiça com um monte de coisa. E quando você vê, o dinheiro acaba, porque é pecado. Então viver em dívidas, ter isso como uma prática na tua vida é pecado e você precisa mudar isso. Agora, é isso que eu quero que você entenda. Por que Deus não quer que você deva nada a ninguém? Nesse contexto aqui, Paulo está falando sobre finanças, sobre dinheiro. E ele diz: não deva dinheiro a ninguém, não tenha dívida com ninguém, nem com o Estado, nem com ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Nós aprendemos ontem que Cristo removeu toda a maldição da lei, tudo aquilo que nós lemos lá em Deuteronômio, Cristo tirou da tua vida e ficaram as bênçãos, aleluia. As bênçãos da lei, as promessas da lei estão de pé, isso não caiu por terra. Quando você vai ler a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você vai ver quantas bênçãos e quantas promessas existem sobre a tua vida. Porque foram prometidas ao povo de Israel, que era descendência de Abraão. Você, pela fé em Cristo, é descendente de Abraão. E as promessas da lei, as bênçãos da lei, inclusive as bênçãos de prosperidade e provisão, estão à sua disposição, por causa da fé em Cristo. Mas existe uma chave que faz você acessar as promessas e as bênçãos, ou fazem elas ficar retidas sobre a tua vida. Nós já ministramos isso aqui num culto de domingo, alguns meses atrás. Qual é o princípio, qual é o mandamento que faz com que as promessas e as bênçãos da lei de Deus venham sobre a minha vida? Ele diz: a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Amar o próximo é a chave que desencadeia as bênçãos e promessas da lei sobre a tua vida. O apóstolo Paulo vem e diz: nisso se resume a lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma vez que a maldição foi removida, permaneceu a bênção da lei. E como é que eu cumpro esta lei para que a bênção venha sobre mim?
amando o próximo. Aleluia! O amor é a moeda do céu, moeda de Deus. Quando eu amo o próximo, as promessas e bênçãos da lei vêm sobre a minha vida. Quanto mais se intensifica e amadurece o meu amor para com as pessoas, mais as promessas e bênçãos da lei vêm sobre a minha vida. Então, qual que é a chave que destrava essas bênçãos sobre a minha vida? Amar o próximo. Amém. Por isso é que Deus lá disse para o povo: a cada 7 anos, perdoe a dívida do seu irmão israelita. Para que o amor permanecesse, para que a lei continuasse sendo cumprida e as bênçãos não cessassem sobre Israel, ao ponto deles terem para emprestar às outras nações, e que todo o povo de Israel fosse bem-sucedido. Quando eu amo o próximo, as bênçãos e promessas da lei vêm sobre a minha vida. Se você odeia alguém, se você odeia alguma pessoa, se você carrega rancor no seu coração contra alguém, se você tem mágoa de pessoas, se você não se dá com alguém e você não gosta de alguém e você se aborrece com alguém, você não quer olhar na cara de alguém, você não quer ouvir falar de alguém, as bênçãos e promessas da lei estão retidas sobre a tua vida. O amor libera as promessas da lei sobre a tua vida. Cristo amou você até a morte de cruz. O que é que fez com que Deus não retirasse as bênçãos e promessas da lei? Jesus comprou elas com amor. Aleluia. Amor por você. Porque Ele amou você. Ele adquiriu o direito dessas promessas virem sobre a tua vida. Quando você ama o próximo, você recebe isso sobre a tua vida, isso está sobre você. Quando você necessitar de uma das promessas da lei, ela vem sobre a tua vida, porque você ama as pessoas. Aleluia. Agora, o que isso tem a ver, pastor, com não dever nada a ninguém? O que isso tem a ver com não ter dívidas, com não dever para as pessoas? Não devo nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. E se ele cumpre a lei, as bênçãos, inclusive as bênçãos financeiras que nós lemos ontem aqui, vêm sobre a tua vida. Agora preste atenção nisso aqui. Você precisa ler a Escritura entendendo, compreendendo o que ele está falando dentro de cada contexto que você lê. Versículo 9: pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ama o seu próximo como a si mesmo. Você acha que é por acaso? Você acha que é um acaso? Não, foram estes mandamentos que Paulo lembrou na hora de citar aqui. Você acha que é por acaso que Paulo cita estes mandamentos? Ele diz: não devam nada a ninguém a não ser o amor. Não tenho dívida com ninguém, a não ser a dívida de amar as pessoas. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. O que a dívida tem a ver com isso? Tudo. A dívida na sua vida é uma porta aberta para que estes mandamentos sejam quebrados na sua vida. Não adulterarás. A pessoa que vive numa cultura de dívidas
está com a porta aberta para o adultério. É isso que Paulo está dizendo. Se eu vivo em dívidas, eu não consigo amar. E o adultério chega no casamento, porque o amor está retido, por causa das dívidas. Porque é pecado, é algo espiritual, não é uma coisa natural. Se eu vivo em dívidas, se essa é a minha prática de vida, se eu entro em dívidas desnecessárias, o amor fica retido. O adultério se abre dentro do casamento. Não adulterarás. É quebrado porque o amor não está aí. E por que o amor não chegou? Por que o amor não se manifesta? Por que o amor não vem? Por causa das dívidas. Agora olha o que ele diz. Não matarás. Quando as pessoas estão em dívidas umas com as outras, imagine, eu estou devendo para a Lenita e não pago ela. Aí nós temos uma amizade boa, nós se conhecemos, ela conhece minha família, conhece a família dela. Aí ela me empresta um dinheiro. Eu prometo para ela que vou pagar e não pago. O que isso começa a gerar entre nós? O quê? Ela começa a desconfiar de mim, diz, esse cara aí não é quem eu achei que era. Que acaba a amizade. Entra desconfiança. As pessoas se matam por causa de dívidas. Sim ou não? Não deva nada, porque senão esse mandamento de não matar é quebrado. Porque as pessoas começam a odiar umas às outras por causa das dívidas. Você com o teu trabalho, com o teu suor, junta o teu dinheirinho, aí você vai e empresta para uma pessoa, Lembra do conselho de ontem? Não empreste. Mas você vai e empresta, aí a pessoa não te paga. Aí começa a abrir a porta para contenda, para discórdia, para ódio, para rancor, para mágoa. Aquela pessoa foi responsável por destruir a minha vida. Agora minha mulher não larga do meu pé porque eu emprestei o dinheiro. Agora o meu marido não para de me incomodar, de me culpar, porque eu emprestei o dinheiro. Dívidas trazem o bloqueio do amor. A moeda do céu para de trabalhar no teu favor. E esses mandamentos aqui que ele cita começam a ser quebrados. As pessoas se odeiam por causa de dívidas. Jesus falou que se eu odiasse alguém, eu já teria cometido assassinato. Sim ou não? Mas da onde que sai isso, gente? Das dívidas, porque nós não seguimos a palavra de Deus no tocante às questões financeiras. Porque nós não obedecemos aquilo que o Senhor ensinou. Nós sofremos tanto. Aí as pessoas se odeiam. Aí você não consegue passar na frente da casa daquela pessoa que deve para você, porque você fica indignado com aquilo, você fica com raiva daquela pessoa, você fica com ódio dela. Porta aberta para o assassinato, para a morte. E quantas são as pessoas que de fato pegam em armas e cometem assassinato? Quantos casos você conhece? O fulano lá ficou devendo para o fulano, não pagou, ele foi lá e mandou matar ele. Por causa de dívida. Por que isso acontece? Porque é uma lei espiritual que é quebrada.
Não furtarás. A pessoa que está endividada, tem uma porta na sua vida que se abre para a pessoa roubar, furtar. As pessoas chegam num desespero, não sabem mais o que fazer e começam a roubar. Só que a maioria dos roubos é camuflado, né? O que ela começa a roubar? Começa a roubar nos impostos. Não vamos pagar imposto. A pessoa entra em dívida e começa a furtar. Começa a roubar o patrão. Sabe o que é? Eu estou precisando de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Meu Deus, eu preciso de dinheiro, eu não aguento mais essa pressão, não aguento mais essa situação. Então ela vai e começa a passar a mão no caixa da empresa. O dinheirinho fácil começa a aparecer e ela começa a se meter em maracutaia. Não deva nada a ninguém, porque isso vai acontecer se você não corrigir isso na tua vida. É isso que o apóstolo está falando aqui, se você não corrigir isso, isso vai acontecer na tua vida: adultério, furto, assassinato. Você vai acabar cometendo estas coisas por causa da dívida. Você consegue entender a seriedade desse negócio? As pessoas não dão valor nenhum para a sua vida financeira, levam de qualquer jeito, os cristãos levam de qualquer jeito a sua vida financeira. Não é assim que a Bíblia ensina. Não pode ser assim, meu irmão. Você precisa mudar o seu conceito sobre finanças. É algo bem mais profundo do que você imagina. Algo bem mais sério do que você aprendeu. Deus quer que você administre com saúde. Deus quer que você administre com sabedoria. Deus quer ver sobrando na tua vida e não faltando. Por causa disso, meu irmão. Porque Deus sabe que isso vai entrar na tua vida. A pessoa que está em dívidas, ela começa a ser tentada e não consegue resistir a passar a mão no dinheiro do pai, no dinheiro da mãe, no dinheiro do amigo. Toda oportunidade de ganhar dinheiro fácil, enganando os outros, ela vai e faz. Ela rouba. A outra coisa que ele diz: não cobiçarás. A pessoa que vive em dívidas cobiça as coisas. Sim ou não? Gente do céu, olha o que o Paulo está colocando aqui. Que eu não posso viver em dívidas, porque eu vou cobiçar aquilo que é dos outros. E porque as pessoas cobiçam o que é dos outros, elas vão atrás para ter o que é do outro. Adultério, assassinato, furto, cobiça. Tudo isso são coisas que entram na vida de uma pessoa que vive em dívidas. Por isso a importância de você tomar uma posição séria na tua vida financeira. Por que o diabo semeia tanto preconceito com relação a dinheiro e questões de igreja, de reino espiritual? Por quê? Porque ele quer que você seja escravo dele. Há 3 anos atrás, daí 2013, se eu não me engano, eu vi uma pesquisa que 56% das igrejas que fecharam do Brasil foi por causa de problemas financeiros. 56%. Isso em 2013, né? Hoje não sei. Eu lembro porque eu estava fazendo o curso de teologia, nós fizemos uma pesquisa sobre isso, lendo uma matéria lá, e isso foi uma pesquisa feita por um instituto sério, né, de pesquisa,
56% das igrejas que fecharam foi por questão financeira. Às vezes pastores, homens de Deus, ungidos por Deus, gente que é uma bênção para o povo, mas quebra todas as regras e princípios de Deus na área financeira, e a igreja não sobrevive. E isso é também na tua vida, meu irmão. Inúmeros problemas que estão na tua vida hoje é por causa da área financeira. Nós estávamos até conversando com o pastor, né? Uma pessoa que testemunhou. Aliás, nós ouvimos muitos testemunhos das aulas do Instituto Bíblico sobre Finanças, mas um deles nos chamou a atenção, né? A pessoa tinha problemas de saúde, mas por que era gerado problema de saúde no corpo, dores constantes, problemas que iam, voltavam, por causa de uma questão emocional, estresse, angústia, preocupação. Mas por que o estresse, a angústia e a preocupação estavam lá? Por causa das dívidas. A pessoa que vive endividada, ela não consegue dormir, ela se preocupa, ela é ansiosa, ela tem vergonha de passar lá, porque eu devo lá na loja. Ela tem vergonha de conversar com a pessoa, de cumprimentar por causa da dívida, ela se angustia por aquilo. E isso desencadeia uma série de problemas físicos também na vida da pessoa. Mas qual que é a raiz disso? Um problema financeiro. A origem do negócio é um problema financeiro. Quando você vai e resolve o problema financeiro, você tira a raiz que está sustentando esses problemas emocionais que estão na sua vida. A dívida traz os problemas emocionais que levam você a quebrar esses mandamentos. Se você vive em dívida ou se alguém deve para você, por isso que Deus é maravilhoso, gente. Deus disse para o povo de Israel, a cada 7 anos, o endividado tem a dívida perdoada e você que tem para receber, perdoa a dívida dele. Porque nem ele nem você vão se odiar por causa disso. Então o problema emocional vem e a pessoa assassina, cobiça, rouba, por causa que a Bíblia diz, não deva nada a ninguém. Glória a Deus, gente. Então isso é algo muito importante, muito importante. Existe algo mais profundo que isso, né? Que tem a ver com os juros, que é uma oferta para o capeta, né? Mas grave isso no teu coração. Não deva nada a ninguém. É esse o mandamento da Bíblia, é assim que você tem que viver. Pastor, é impossível isso. Como é que eu não vou dever nada a ninguém? Deus não pediria para você uma coisa que Ele não tivesse disposto a fazer na tua vida. Se você tomar uma posição e dizer, Deus, eu quero ser esse cara aí, eu quero ser essa palavra aí, não dever nada a ninguém. Então tome uma posição, comece a pôr em prática com as coisas pequenas, comece organizando a sua vida financeira, comece resolvendo quanto que eu devo, para quem que eu devo, o que eu posso fazer para começar a pagar isso, negocie, corre atrás, tome uma posição e Deus vai mover os céus para te socorrer, para te ajudar, para te abençoar. Pare de fazer dívida. Aleluia. Não deva nada a ninguém. E todos esses problemas, essas coisas, desaparecem da tua vida. Amém, gente?